A paz do Senhor Jesus, cumprimento a igreja neste dia. Louvo a Deus que nos concede essa oportunidade de nós estarmos aqui para poder ministrar da sua poderosa palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você abrisse a porta da sua casa, você que está aqui neste dia, que você abrisse o seu coração para receber uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu creio que o Senhor quer nos usar neste dia como boca profética da parte dele, para estar abençoando a sua família. Eu quero meditar na palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo de número 6, no versículo de número 15, que diz assim: Acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elul, em 52 dias. Eu vou repetir. Acabou-se, pois, o muro, acabou-se, pois, a obra, acabou-se, pois, o trabalho, acabou-se, pois, a missão, aos 25 de Elul, em 52 dias. Eu quero meditar com você, amados de Deus, sobre liberados para liderar. É o tema que o Senhor propôs no meu coração. Liberados para liderar. E nós vimos aqui, através dessa palavra que nós lemos, de Neemias capítulo 6, que dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado propósito, dentro de alguns determinados dias, o Senhor fez com que a obra fosse encerrada, o Senhor fez com que o muro fosse terminado e fez com que o povo se alegrasse dentro de um determinado período de tempo. Houve uma liberação de Deus para que naquele período de tempo aquela obra fosse executada. Eu quero trazer para vocês alguma palavra, algo da parte de Deus, sobre a vida de Neemias, este homem que o Senhor levantou naquela época em que o povo estava em cativeiro, para conduzir a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Eu vejo que o povo de Jerusalém, a própria palavra vai dizer, no capítulo de número 1, que o povo estava em miséria, que o povo estava em vergonha, que o povo estava verdadeiramente vivendo nos escombros daquela cidade, de verdadeiramente uma cidade que havia sido destruída pelo ataque do rei Nabucodonosor, quando ali ele invadiu a cidade de Jerusalém. E o povo estava vivendo no meio de todo aquele lixo, podemos dizer assim. E Neemias, através de uma pergunta, ele resolve mudar toda a sua trajetória de vida. Através de uma pergunta, Neemias, ele marcou a história. Eu penso que quando nós nos envolvemos e queremos verdadeiramente ser liberados por Deus para estarmos liderando, tudo começa por uma pergunta. E essa pergunta, ela vai gerar o primeiro tópico que eu quero trazer, que é a formação de um líder. Todos os líderes, eles vão começar a liderar a partir de uma insatisfação. Não uma insatisfação negativa, aquela insatisfação que vê o defeito e não se toma atitude, mas uma insatisfação positiva, aquela insatisfação que vai fazer com que aquela pessoa que está insatisfeita, ela tome uma atitude para mudança. A formação de um líder, ela vai se dar no momento em que a pessoa vai falar, não, peraí, se eu fiz uma pergunta e eu obtive uma resposta, então eu passo a fazer parte do problema ao qual eu me interessei em perguntar. A formação do líder Neemias começou quando ele pergunta a Ananias, seu irmão, olha, como estão o povo, como estão os meus irmãos e como está Jerusalém? A partir desse momento ele ouve a resposta, olha, o povo está mal, a cidade está destruída, nós estamos vivendo em miséria. E a partir da pergunta, Neemias, então, ele resolve se envolver. Veja, querido, a formação de um líder, ela vai se dar a partir do momento em que a pessoa passou a se envolver por causa da pergunta. E muitas vezes você pergunta, como você está? E a pessoa responde, olha, eu estou mal. Aí eu te pergunto, quando uma pessoa te responde, eu estou mal,
Você, como Neemias, você passa a se interessar pelo problema, pela causa, pela dificuldade, pela luta daquela pessoa, ou a pergunta, tão somente uma pergunta de empatia, uma pergunta social. Como você está? Se você está bem, eu estou contigo. Mas se você está mal, olha, tchau, vai para lá e eu vou ficar aqui. Ou seja, Neemias, quando ele ouve a resposta, ele diz, não, peraí, se eu perguntei, eu tenho que me envolver, querido. Se você está na obra de Deus, se você veio para esta obra, querido, você já está envolvido, você já está dentro, você já tem que estar atuante, você já tem que estar trabalhando, porque se existe um local que tem trabalho, esse local é Jerusalém, esse local é a casa de Deus, aqui tem trabalho, aqui verdadeiramente tem um lugar para que você desenvolva o seu ministério. A formação de um líder se dá quando uma pessoa comum, porque ele diz no final do capítulo 1, eu era copeiro do rei. Ele não era sacerdote, ele não era governador, ele não era rei, ele não era nobre. Ele diz ali, eu era copeiro do rei, não que copeiro fosse algo indigno, não. Porque copeiro administrava o castelo, era algo de confiança. Mas ele declara, eu era copeiro do rei, justamente para fazer uma menção para mim e para você, querido, que às vezes nós queremos que os outros façam, quando na verdade a responsabilidade é deles e nossa, de estarmos fazendo essa obra, que é a obra de Deus. Neemias, ele se forma líder, quando ele sai da inércia, e ele começa então a botar a mão no arado. E qual foi a origem dessa liderança? A formação se dá mediante uma insatisfação positiva. Você já viu isso. Mas qual é a origem? Como que você vai começar a atuar? Porque você não sabe como atuar. E Neemias, ele ensina que toda liderança, ela tem que começar através de princípios. E o primeiro princípio para que a obra, a restauração da sua família, o desenvolvimento no seu negócio, todo o desenvolvimento de uma obra, seja ela material ou espiritual, ela se dá mediante a princípios. E o primeiro princípio é a oração. Olha que coisa linda. Porque que Jesus, ele nunca orou publicamente. Você pode ver que Jesus orava sozinho. Jesus nunca orou publicamente, sabe por quê? Porque ele disse para os seus discípulos, olha, quando vocês orarem, vocês vão ver que as portas vão se abrir. Jesus não chamava ninguém para orar com ele, porque ele queria mostrar a importância da oração. Os discípulos não oravam. E quando os discípulos iam expulsar demônios, os demônios não saíam. E o discípulo, lá machuri canta, lá manara, lá baixo. E o demônio não saía. E quando Jesus descia do monte da oração, quando Jesus chegava perto dos demônios, os demônios caíam por terra. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tinha um princípio de oração, porque a oração é que traz a transformação. Querido, se você tem um projeto, querida, se você tem um sonho, querido, se Deus te colocou nessa obra, se Deus te tem um chamado para a sua vida, se você já foi formado e você se envolve fazendo pergunta, eu quero te colocar nessa hora diante de um propósito de oração, porque ele diz, eu orei ao Deus do céu. E como é a sua oração, querido? Como tem sido a sua ou a minha oração? Porque muitas das vezes nós oramos como se estivéssemos no monólogo, falando com nós mesmos, mas a oração é uma comunicação direta à sala do trono de Deus. E nós temos livre acesso à sala do trono, ou seja, é algo exclusivo seu com Deus. E o modelo da oração, querido? O modelo da oração, Neemias, ele diz, Senhor, e ele traz a memória de Deus as suas promessas. Ele traz a memória de Deus, a palavra, porque Deus vela pela sua palavra, aí, querido. O compromisso de Deus é com a sua palavra. E Neemias, ele ora pautado na palavra. Sabe quando Deus responde uma oração? Quando a oração, ela está em conformidade com a sua palavra, aleluia. E aí as portas se abrem. Você quer ver a porta se abrir para você, querido? Tenha uma vida de oração. Deus já te chamou, você está liberado para liderar.
mas não vá sem antes orar ao Deus do céu. Porque se você for sem orar a Deus do céu, vai até começar, mas não vai terminar. Tudo que começa com oração é abençoado por Deus. Tudo que prossegue em oração é abençoado por Deus. E tudo que tem oração vai terminar com a bênção de Deus. A terceira coisa que eu vejo na vida de Neemias é os planos, aleluia. Os planos de Deus são maiores do que os meus e do que os seus. E Neemias, ele recebe de Deus a planta. Ele recebe de Deus a orientação. Porque se tem algo que eu tenho visto, é que Deus responde oração. Se tem algo que eu tenho presenciado, é que Deus direciona a vida daquele que ora. E Deus deu a planta, aleluia, do ministério. Deus deu a planta do desenvolvimento da obra. Deus deu a estratégia para que Neemias então pudesse desenvolver a reconstrução, glória a Deus, daquele muro. E Neemias então, ele recebe de Deus a capacitação e a estratégia para o desenvolvimento da sua missão. Querido, não vá sem antes planejar. Não comece sem antes sentar com o Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me direciona. Olha que Davi, ele tinha todo o projeto do santuário. Olha que Davi tinha todos os recursos para a construção do santuário. Olha que Davi tinha sabedoria para fazer o santuário. Mas Deus falou: não, esse projeto você vai entregar na mão do seu filho. Ei, querido, você pode até ter o projeto, mas aguarde a liberação de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Não comece algo sem Deus falar: é o momento, é agora. Porque mais vale você esperar 1 ano ou 2 anos e começar certo, do que você ter o plano e começar fora do tempo de Deus. Que é um conselho da Bíblia para você: faça no tempo que Deus determinou para ser feito. Tem muita gente que está indo, mas não tem direção. Tem muita gente que está começando uma obra, mas não tem a bênção do seu pastor. O pastor não abençoou e ela vai em rebeldia. Tem muita gente que está abrindo, mas não está debaixo de uma autoridade abrindo ministério. Tem muita gente fazendo a obra. Ei, querido, espera os projetos e a liberação de Deus para que essa obra seja executada. A quarta coisa, quarto objetivo, quarto propósito: o líder, ele precisa motivar as pessoas. John Maxwell, um dos grandes treinadores de líderes do nosso século, ele diz que a pessoa que está liderando sem ter quem o siga, ele está apenas dando uma volta. Na verdade, ele não está liderando ninguém. O líder, ele deve motivar pessoas. O líder, ele deve estar pegando pessoas que não têm capacidade e ele está capacitando essas pessoas. O líder, ele precisa formar uma equipe. O líder, ele precisa verdadeiramente desenvolver o interesse das pessoas, influenciar as pessoas a o seguirem. Esse era o papel de Neemias. Neemias, ele foi, olha, primeira coisa, ele se formou como líder, ele orou como líder, como líder, ele recebeu a estratégia de Deus e agora ele vai preparar a base, a equipe para o seu trabalho. Ele vai motivar pessoas. Querido, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sem ter uma pessoa para auxiliar. Até Deus, para libertar o povo do Egito, ele disse: Moisés, é você que vai lá ser o meu porta-voz. Até Jesus, sendo filho de Deus, ele formou uma equipe e chamou 12 para estar ao seu lado. Querido, forme pessoa, capacita, invista nesse pessoal que está do seu lado. Ei, querido, essa pessoa que hoje não sabe, amanhã ela vai saber, porque você está investindo, você está capacitando para que amanhã ela venha a ser um pregador, um mensageiro, venha a ser um professor, e ele também vai te ajudar na reconstrução deste muro, na reconstrução dessa igreja. Querida, quem sabe a sua casa está em desordem. Capacite o seu filho. Olha, muitas das vezes nós queremos que a escola ensine. Muitas das vezes nós queremos que o professor seja o instrutor total. Mas, querido,
A responsabilidade maior é sua, como mãe. A palavra diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho, porque você investiu tempo capacitando e formando o caráter do seu filho, para que ele também venha a ser uma bênção. A palavra vai se cumprir quando diz que a sua geração, ela vai ser poderosa na terra. Por que vai ser poderosa? Porque você está capacitando a sua geração. Eu profetizo que o seu filho, ele vai alcançar os sonhos que, quem sabe, você não teve oportunidade para alcançar, e você vai investir para que ele continue essa grande obra na sua família. Glória a Deus. Eu vejo outra característica de um líder. Um líder, ele organiza um projeto. Um líder, ele resolve conflitos internos. Ele organiza um projeto e ele resolve conflitos internos. Você quer ver as pessoas se levantarem, querido? Você quer ver as pessoas falarem de você? É só você colocar um projeto. É só você colocar os seus sonhos. É só você colocar que você tem uma obra para fazer, e você vai começar a ver as pessoas se levantando contra a sua vida. Foi assim com Neemias. Foi só ele começar a obra, ele não começou tudo. Ele só colocou a porta das ovelhas. E já se levantou Sanbalate, Tobias e Gesem. E já se levantaram furiosamente para parar a obra, para guerrear contra a obra, para verdadeiramente destruir aquela obra, com palavras e com atitudes. Eles formaram um pequeno exército e se organizaram para invadir, para destruir Neemias e os moradores da cidade de Jerusalém. E Neemias, ele recebeu de Deus a estratégia, e ele vai liderar para resolver aquele conflito interno. Eu não sei como está a sua casa, querida. Eu não sei como está no seu trabalho. Eu não sei como está na sua vida, mas uma coisa eu sei aí: se Deus te colocou aí, é para você ser bênção. É para você acabar, ser a solução do problema e não parte do problema. Tem muita gente que está na igreja, em vez de ser a solução para se resolver o problema, ela passa a ser parte do problema. E aí começa, um levanta de um lado, um levanta do outro. E aí, uma casa dividida, a palavra mesmo diz, ela não vai subsistir. É preciso que tenha alguém que fala: não, peraí, eu tenho que me ajuntar àqueles que estão com o propósito de Deus. E Neemias faz isso. Neemias, ele acaba com aquele conflito, ele acaba com aquela guerra através da palavra. E sabe como ele acabou? Ele armou o povo. Sabe por que o conflito tem se levantado, querido? É porque você não tem usado as armas de Deus. Ei, você está municiado pelas armas de Deus. Você está capacitado pelo poder da palavra. Você é a boca profética para acabar com o conflito espiritual que tem se levantado contra a sua família, contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos. Deus já te municiou. A palavra diz assim: com uma das mãos eles trabalhavam e com a outra eles empunhavam a espada, a arma. Ei, querido, ainda que no seu desenvolvimento, no trabalho, no casamento, na família, haja um conflito, com uma boca você resolve trabalhando, e com a outra você usa a palavra para liberar o poder de Deus no mundo espiritual, para acabar com esse conflito. Eu libero uma palavra em nome de Jesus para a sua vida, para a sua família, que através dos seus lábios, a autoridade do lar está sobre o sacerdote, o homem. Deus tem te colocado como sacerdote, aleluia, nessa casa. Deus tem te colocado como sacerdote do lar, boca profética de Deus, para mudar essa situação. Só depende, sabe de quê? De você ter a estratégia. De Neemias foi: vocês trabalham com a mão, e com a outra vocês vão empunhar a arma. E o que aconteceu? Os inimigos fugiram. Eu quero profetizar: os inimigos vão fugir, vão vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá de ti. Eu quero profetizar que a partir do momento que você usar o poder de Deus, porque foi assim que Jesus venceu o diabo. Jesus venceu o diabo com armas espirituais da palavra. A partir do momento que você passa a usar essas armas espirituais, ei, você está liberado para liderar a sua família. Você está liberado para liderar esse pequeno exército no seu trabalho, que está perdido, precisando de uma orientação, e Deus quer te capacitar para você ser os lábios dele naquele lugar. Glória a Deus. Eu vejo na vida de Neemias um homem que ele não estava se importando com o pensamento das pessoas.
E tem muitas pessoas parando porque o que os outros estão pensando está fazendo parar. Tem muita gente se entristecendo porque está preocupado com o que o outro vai falar. E Neemias, ele me ensina algo importantíssimo. Nada, absolutamente nada, pode parar os planos, os projetos e a obra de Deus na sua vida. Nada pode parar. Neemias, quando fala, desce Neemias, para essa obra, vem Neemias. Neemias, ele declarou uma palavra que permeia no meu coração. Uma palavra que quando eu vejo as lutas se levantando, eu declaro, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Querido, não pare, continue firme nesse propósito. Continue firme nesse caminho, continue firme nesse objetivo, porque verdadeiros líderes, eles se levantam contra a impossibilidade. Você nunca lê na Bíblia que o terreno ou a situação favorecesse ao povo de Deus. Nunca você vai ler na Bíblia uma situação que Israel estava numa situação maior do que o adversário. Ei, o adversário sempre vai parecer maior. O grito dele sempre vai ser mais alto. Sabe para quê? Para tentar te intimidar. Mas o segredo de Deus, sabe o que é? Se coloque na posição que Deus tem te chamado, e um a um vão cair por terra. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você, querida, ei, querido, você, a sua igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Eu vejo que muitos líderes, muitas pessoas começam bem e não terminam bem. Como que você vai manter, querido, a sua carreira ministerial? O apóstolo Paulo diz que nós não podemos nos desviar da carreira que nos está proposta. Mas o grande problema é que quando nós começamos, nós temos um projeto, um objetivo, oramos. Eu costumo dizer que o problema não está em querer alcançar um objetivo. O problema está quando nós alcançamos o objetivo e dali para frente. E aí você deve manter a sua origem, você deve manter a sua característica inicial. E aí é o problema, aí é onde entra uma questão que muitas pessoas se desviam da presença do Senhor. Aí entra a questão que muitas igrejas acabam, ou muitos líderes caem em pecados, porque não conseguem manter o nível, vamos dizer, do sucesso espiritual, ou do chamado espiritual para a sua vida. Eles caem porque declinam no seu caráter. O caráter é que vai definir o líder. É o decorrer do ministério, não é o início não, porque no início é moleza. O início ele vai para o monte, o início ele ora, o início ele jejua. O seu marido, enquanto está desviado, você está orando, você está buscando. O problema é quando ele está na presença do Senhor, porque aí você perde o foco. O problema não está quando você quer a casa de praia, o problema está quando você compra a casa de praia, porque você compra, você esquece de Deus. Aí a igreja já passa a ser segundo plano, os projetos de Deus já passam a ser segundo plano. É verdade ou não é? Você conhece alguém que é assim? Eu conheço. Então nós precisamos ser como Neemias. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes. Querido, um dia, ele tem que ser melhor do que o outro dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Querido, não existe perfeição em nós. Nós temos que entender que a cada dia dependemos da misericórdia de Deus para continuarmos essa grandiosa obra. E é aí que entra essa característica de Neemias. Neemias, ele soube manter o sucesso, sabe por quê? Porque ele começou com oração e ele terminou com oração. Ele começou na dependência de Deus e depois de 52 dias ele terminou o muro dizendo, foi a boa mão de Deus que fez tudo isso. Querido, se você tem sua casa, é porque a boa mão de Deus tem sido sobre a tua vida. Se você tem seu carro, é porque a boa mão de Deus tem sido contigo.
Se você tem seu emprego, é porque a boa mão de Deus tem sido contigo. Se você tem essa igreja que você tem pastoreado, é porque a boa mão de Deus tem sido contigo. Nunca se esqueça, tem muitas pessoas que declinam porque se esquece e passa a colocar o seu eu acima de Deus. E Deus matou o eu lá no monte, quando ele disse para Moisés: Moisés, o eu sou, aqui sou eu. Na igreja é Deus, na sua vida é Deus, na sua família é Deus. E Deus vai ser glorificado sempre, independente de mim ou de você, Ele sempre vai ser glorificado, porque Ele é Senhor. Amém? Eu quero encerrar. O que é preciso para ser um grande líder? Medite comigo, querido. Nós vimos aqui, Neemias, ele precisou se colocar à disposição de Deus. Mas grandes líderes, eles desenvolvem uma fé sobrenatural. Os grandes líderes, eles prosperam o ministério ou na vida pessoal. E prosperar não é ter dinheiro só não, querido. Tem muitas pessoas que pensam que prosperidade é ausência de necessidade. Prosperar é ser abençoado em todo o tempo. Eles prosperam por quê? Eles prosperam porque eles depositam a fé deles no Deus do impossível. Eu creio num Deus que abre porta onde não tem porta. Eu creio num Deus, como Abraão, que a esperança era contrária, mas ele acreditou. A fé é o ponto principal. Você, para se tornar um homem, uma mulher de Deus, um grande líder, você precisa desenvolver a fé. Desenvolva, deixa Deus trabalhar no seu coração. Creia que esse ministério que hoje está pequeno vai crescer. Creia que essa situação familiar vai ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua família. Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar essa igreja, no nome de Jesus, com uma oração. Feche os teus olhos, querido, se você puder. Se você está dirigindo, coloque a mão direita sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, no nome de Jesus, Senhor, eu quero estar liberando, Senhor, uma palavra de bênção para esta casa. Eu quero estar liberando uma palavra de bênção para esta igreja. Eu quero estar liberando, ó Deus, uma palavra de bênção, ó Deus, para essa família que está necessitada de um milagre. Deus, entra com a tua mão poderosa. Se tem algo, ó Deus, que o Senhor sabe fazer, é operar milagres. O Senhor é o Deus das impossibilidades. O Senhor é o Deus, ó Pai querido, que opera onde ninguém mais pode operar. Entra com providência nessa casa. Que esse mar bravio, ó Deus, se torne num mar calmo. Que essa tempestade se torne em bonança. Que essas lágrimas se convertam em sorriso. Que esse coração, ó Deus, de pedra se transforme, no nome de Jesus, num coração de carne. Eu dou liberdade, Senhor, ao Teu Espírito Santo, porque a minha voz é limitada a esse espaço, mas a Tua voz, Senhor, ela alcança nações. Que o Teu Espírito Santo sopre, Pai, e que a Tua voz opere de forma grandiosa. Eu libero uma palavra, Deus, sobre os nossos governantes. Guarda esses líderes dessa nação. Toma nas suas mãos, levante ali pessoas capacitadas, ó Deus, para estarem conduzindo o Brasil a um status de nação, segundo o Teu coração. Eu profetizo essas bênçãos, ó Pai, no nome santo, poderoso de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, querido. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Esse espaço é o espaço Palavra que Transforma. Quero convidar você a estar em uma das nossas reuniões. Nosso culto, quinta-feira, às 19h30, nós temos um culto poderoso, um culto onde Deus tem trabalhado de forma grandiosa, o culto da vitória. No domingo, nós temos 2 horários. Um horário às 9h da manhã, onde nós temos a nossa escola bíblica dominical, e o outro às 19h. E segunda-feira, às 15h, a pastora Patrícia, a evangelista Evelyn, a evangelista Natália, estão lá liberando uma palavra de Deus no culto de libertação. Compareça, Avenida Coronel Raimundo Sampaio, lote 1A, quadra 2, no Jardim Botânico. Eu quero dizer para você, Deus ama Vilar dos Teles, Deus ama São João de Meriti, Deus ama o Brasil. Deus te abençoe, em nome de Jesus.